portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, um programa que vai toda sexta-feira às 16 horas ao vivo, na qual você pode participar através do e-mail, do telefone e também do Facebook. É só você acessar o Facebook, colocar a sua pergunta, fazer a sua manifestação, é facebook.com/TV Mundo Maior e conversar conosco, tirando a sua dúvida e fazendo a sua colocação. E hoje nós estamos aqui falando sobre o capítulo 8 do Bem-aventurados os que têm puro coração, sendo como a gente dividiu o Evangelho em 4, pensando que a primeira parte, do 1º ao 6º capítulo, é a fundamentação, é mais ou menos aqui, para que você vai fazer isso? Tá? E a segunda parte, como que você vai fazer isso? Com que instrumento que você vai usar? Nós já vimos o primeiro instrumento, semana passada, que era bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, um cérebro, uma mente desarmada das ideias preconcebidas. Mantenha ele aberta. Mente aberta é um dos instrumentos. O segundo instrumento é manter desarmado o seu coração, ou seja, desarmado contra qualquer tipo de sensação diferente que você tenha, principalmente de ressentimento de coisas do passado, coisas que você passou, vivenciou para desenvolver a capacidade que você tem hoje, né, de assimilar as coisas de Deus de uma outra maneira. E nós vimos também lá que ele ia falar sobre pecado, né, pecado por pensamento ou pecado por adultério, né. Então, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá a impressão de que se você pensou no mal, você já pecou, ok? E isso pode gerar uma sensação meio ruim nas pessoas, de que elas vão ficar, talvez, se reprimindo mentalmente. Eu acho até que é interessante que você não reprima os seus pensamentos, mas também não deixe eles passarem solto. Não é nem para reprimir, nem soltar franga, como eu falo, né? Observe o que você sente, o que você pensa, porque lá é uma dica de onde que você precisa trabalhar os seus pensamentos. Aqui ele fala do adultério, mas nem sempre a questão do pensamento tem a ver com questão sexual ou de relacionamento extraconjugal ou coisa parecida, tá? Aqui adulterar pode ser simplesmente também como é que chama isso? E compreender de maneira equivocada a postura de alguém, por exemplo, né? Ou então interpretar de maneira contrária uma postura de uma instituição ou de uma coisa, ou seja lá o que for. Então, manter a mente aberta, que é essa questão da pobreza de espírito, e o coração desarmado, ou seja, não vá com, como é que chama isso? Armado emocionalmente contra nada, contra ninguém. Espera, observa, aceita. Aceitar as pessoas, as coisas, os lugares, as instituições, não significa que eu concordo com elas. Mas se você não aceita, você não sabe nem que ela existe, não vai saber nem qual é a proposta dela, e muito menos poder ser contra elas. Caso você quiser ser contra, você tem que saber do que é que você é contra. Por isso, a gente tem aí do item 1 ao 4 e de 5 ao 7, falando da simplicidade e pureza de coração, e depois pecado por pensamento e adultério. E o outro dispositivo, já que nós podemos ver aí na tela, bem-aventurados têm puro coração, já fala sobre a verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele está falando sobre a questão de que, na época, principalmente os fariseus tinham como referência de que a pessoa estava de bem com Deus, cumprir todos os pequenos rituais exteriores, né, práticas exteriores, para dizer que ele estava de bem com Deus. Uma das coisas era lavar as mãos, né, antes de comer, de sentar na mesa. Que era uma prática de dizer que isso poderia não trazer nada do mundo imundo para dentro de si, né? E aí Jesus pegou isso como uma maneira de poder explicar que o que torna uma pessoa imunda não é o que entra da boca para dentro, né? É o que sai. Lembrando que o que sai da alma. Então, pureza de coração significa o que a sua boca fala e os seus braços fazem, que seja reflexo de um sentimento, de pensamentos espiritualizados. Por isso está aí, falando a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz o homem imundo, mas o que sai da boca, isso é que faz imundo o homem.
Aí então ele vai falar dos escândalos, né? Que são coisas que chocam as pessoas. E aí, é claro, que dentro do cristianismo, dentro de uma postura cristã, a gente tem a ideia de que a gente não deve escandalizar as pessoas ou chocar as pessoas, né? Por exemplo, por mais que eu tenha razão e esteja ajudando alguém, eu não posso ridiculizar essa pessoa na dificuldade que ela tenha. O acolhimento, lembra? Acolher, consolar a pessoa e depois esclarecer e motivar a pessoa às mudanças que talvez ela esteja até pedindo de uma maneira até diferente. Isso sim é você poder aproveitar os escândalos que acontecem para mobilizar nas pessoas o desejo de mudança. Então, há necessidade de escândalo? Aqui nós vamos ver no capítulo 8 que o escândalo é um instrumento, tá? E que ele pode ser necessário, mas ele pode ser aproveitado, apesar de nunca ser necessário. E quando ele ocorre, apesar de ser necessário, ou seja, não é bom por quem ele vem. Então não seja você um causador de escândalos, né? Mesmo que esse escândalo seja necessário para a mudança de alguma coisa, é melhor que não seja por você. Quem estiver causando o escândalo, que o seja por ignorância, né? E não por maldade. Mas mesmo assim, aquele que muitas vezes conhece Deus, quer fazer o contrário do que Deus propôs, causar um escândalo para poder mudar as pessoas. E se dá, né, o direito de se intrometer na vida das pessoas, ou de fazer coisas escandalosas ou que chocam, dizendo, mas isso é pedagógico, isso aí é para as pessoas aprenderem, né? Isso explica, mas não justifica, porque tudo bem, se tem pessoas que só vão aprender com o escândalo não precisa vir por mim. Isso significa ter pureza de coração, né? Mesmo que eu seja puro de coração, não significa que eu não identifique o escândalo, que eu não saiba como é que ele funciona. Não é que ser puro é ser ingênuo, não saber o que está acontecendo. Não, eu tenho que saber o que está acontecendo, saber que existe maldade até por trás disso e tentar tirar proveito pedagógico disso, para mim e para quem está passando pelo escândalo, e até para o escandaloso. A pureza de coração permite eu conseguir até ver o escandaloso com olhos de instrumento divino e não amaldiçoá-lo por isso. Muito pelo contrário, esperar a boa oportunidade de poder ir lá e falar para ele, olha, você está vendo? O teu mal serve a Deus, mas ele não é menos mal por causa disso. Tá? Então, você está servindo a Deus com saldo negativo. O que a gente quer propor para você é que você sirva a Deus com saldo positivo. Compreendemos que se não fosse a tua maldade, o teu gesto, o teu escândalo, aquela pessoa não teria melhorado. Porém, se não fosse você que fizesse isso, teria outra maneira de ajudar a pessoa. Então, a proposta é acolher as pessoas, não é a pureza de coração, ver todos e a tudo com uma maneira de poder aprender. Esse é um instrumento chamado escândalo. E o outro, é claro, que ele diz assim, se a vossa mão é motivo de escândalo, corta. Se a gente levar isso a sério, só vai ter maneta no mundo, né? Porque tem um monte de coisa que a gente faz que a gente tem certeza que é bom, né? Nós estávamos até discutindo hoje no jornal Nova Era sobre o conceito quando faleceu ontem, hoje, faleceu o Cassius Clay, que é o Muhammad Ali, né? E que ele era muito polêmico, que ele falava demais, então as coisas que ele falava gerava mal-estar nas pessoas. E ele, por ele ser negro, né, ele falava muito sobre o racismo nos Estados Unidos ou coisa parecida. E no jornal Nova Era, esqueci o nome do comentarista, ele estava comentando que quem inventou essa ideia de que existe a raça negra foi um filósofo muito antigo, né, querendo provar que raça negra não é raça humana, para poder fazer com que as pessoas pudessem escravizar sem se sentir pecadora. Isso é um escândalo, né? Um escândalo do ponto de vista de valores. Então ele estava corrigindo as pessoas, dizendo que não se deve falar raça negra, é raça humana de pele negra ou de pele preta, porque tem a raça humana de pele branca, de pele amarela, de pele vermelha, não importa, é a mesma raça, não é outra raça. A gente tem que lembrar disso. E aí, quando você se dispôs a fazer isso, foi um escândalo. Por exemplo, no caso aqui, se o seu raciocínio é algo que pode levar à maldade ou levar a um escândalo, para com isso, reveja o que você pensa. Se é o teu sentimento que pode fazer isso, uma emoção, reveja, né? Cortar não significa
exatamente se mutilar, significa romper, parar exatamente ali. Então esse é um outro instrumento que ele nos dá. Quem é puro de coração, ou para se alcançar a pureza de coração, ou pureza de coração significa o quê? Capacidade de perceber o mal. Não fingir que não existe o mal. E saber lidar com ele de maneira que, mesmo que ele te atinja, ele não te afete, né? Que ele não compre de você, que ele não faça surgir em você uma resposta maldosa na mesma altura e na mesma igualdade. Não, né? Por isso que fala-se pagar o mal com o bem. E esse instrumento, o coração puro, é que permite a gente servir a Deus, fazer tudo aquilo que o fundamento falou, inclusive lidar com as contrariedades, né? E quando for usar a palavra, como fez o Cassius Clay, como fez o Muhammad Ali, tentar perceber que como você é um gerador de opinião, e ele era um gerador de opinião, todo o mundo o conhecia, né? Tomar cuidado de não incitar nas pessoas que elas sejam escandalosas, né? Que elas entendam que para poder mudar o mundo tem que fazer escândalo. Não necessariamente, tá? Eu acho que nós podemos chamar de escândalo a contrariedade. Realmente, para o mundo melhorar, as pessoas precisam parar de fazer o que estão fazendo, que repetem e não refletem. Para isso, elas vão sentir-se contrariadas. Ajudá-las a passar por essa contrariedade sem escandalizá-las é uma ferramenta poderosa, né? Que só é possível com a pureza do coração. Então, nesses dois versículos aqui, nesses dois trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo, está reforçando para nós o que nós chamamos de instrumento, né, que é a pureza do coração. Nós vimos o primeiro instrumento semana passada, que é a mente desarmada de ideias preconcebidas, e aqui de sentimentos ou ressentimentos ou de mágoas guardados, o que vai distorcer, vamos dizer assim, a passagem do amor de Deus através de você, né? Distorce. Vai dar um teor diferente, uma temperatura diferente à lei do amor que vai passar por você. Então nós estamos nos encaminhando aí para mais um intervalo, no segundo intervalo, e a gente volta já para continuar falando sobre bem-aventurados que têm puro coração como um grande instrumento da nossa alma. Até já.